Boa noite. Eu e a Carol vamos falar sobre a doença de Parkinson. O que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson, ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. Ela é causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina, que é um neurotransmissor. Ela afeta aproximadamente milhares de pessoas, embora essa doença é mais comum em pessoas de 60 anos. Só que o número de pessoas mais jovens diagnosticadas com essa doença ela está aumentando. A doença de Parkinson, ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. Ela é causada pela diminuição intensa da produção de dopamina, que é um neurotransmissor. A dopamina, ela ajuda na realização de movimentos voluntários do corpo de uma forma automática. Os sintomas dessa doença são tremores involuntários em situação de repouso, rigidez muscular, lentidão de movimentos, pessoas mais lentos e arrastados, perdas de expressões faciais, depressão, dores musculares constantes e constipação. O tratamento. A doença de Parkinson, ela é tratável e geralmente seus sinais e sintomas, eles respondem de forma satisfatória às medicações. Esses medicamentos, eles são sintomáticos e repõem parcialmente a dopamina, que está faltando. Desse modo, melhoram os sintomas da doença de Parkinson. Devem ser usados por toda a vida e ainda não existe uma droga disponível comercialmente que possa curar ou evitar de forma efetiva a progressão da degeneração das células nervosas, que causa a doença de Parkinson. Há diversos tipos de medicamentos antiparkinsonianos disponíveis. Eles devem ser usados em combinações adequadas para cada paciente e cada fase de evolução da doença de Parkinson, garantindo melhor qualidade de vida, independência ao paciente. Também existem técnicas cirúrgicas para diminuir alguns dos sintomas da doença quando os medicamentos falham em controlar os sintomas da doença de Parkinson. O tratamento adjuvante com a equipe multiprofissional, ele é recomendado além da atividade física regular. O objetivo do tratamento, incluindo medicamentos, fisioterapia, fonoaudióloga, suporte psicológico e nutricional, atividade física, entre outros, é melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzindo o prejuízo funcional do paciente decorrente da doença e permitindo que ele tenha uma vida independente com qualidade por muitos anos. A incidência dessa doença no Brasil existem poucos números sobre a doença de Parkinson e não é uma doença de notificação compulsória. Os números não oficiais apontam para pelo menos 250 mil portadores, porém, se considerarmos o levantamento epidemiológico de todos os portadores de doença de Parkinson em um estudo realizado no interior de uma cidade de Minas Gerais, com idosos de 64 anos de idade ou mais, veremos que a prevalência de Parkinson neste estudo foi de 3,3%. Extrapolando para o número de idosos em nosso país, veremos que provavelmente são mais de 600 mil parkinsonianos com 64 anos de idade ou mais. E isso não leva em conta os portadores da doença jovens, aqueles que desenvolvem idades bem inferiores à faixa etária típica, né? Por isso, seja no Brasil ou em qualquer país do mundo, trata-se da segunda doença neurodegenerativa mais comum. Se considerarmos o envelhecimento da população brasileira nas próximas décadas, poderemos entender o impacto dessa enfermidade social e econômico em um futuro não muito distante. O doente de Parkinson no contexto das políticas públicas de saúde no Brasil. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde, publicou uma portaria 228 de 10 de maio de 2010,
voltada para estabelecer parâmetros sobre a DP no Brasil e suas diretrizes para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de indivíduos com essa doença. Essa portaria, ela atesta a importância da doença de Parkinson na população idosa brasileira pelo governo federal, sendo um dos marcos legais para a orientação das ações no campo de envelhecimento, estando inserida nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Muitos beneficiários e direitos são assegurados aos doentes de Parkinson, bem como outros deficientes. Muitas vezes são desconhecidos pelos próprios pacientes e seus familiares, e também por profissionais que lhes acompanham e que pode contribuir para a melhor condição e qualidade de vida. O diagnóstico dessa doença é mobilidade física comprometida, relacionada com rigidez muscular e fraqueza motora. A intervenção é planejar um programa de exercícios diários para aumentar a força muscular e melhorar a coordenação e a destreza. E o próximo diagnóstico é o déficit de autocuidado, relacionado com o tremor e o distúrbio motor. A intervenção é incentivar, orientar e apoiar o paciente durante as atividades da vida diária e modificar o ambiente para compensar as incapacidades infuncionais. O terceiro diagnóstico é a deambulação prejudicada, limitada à movimentação independente, caracterizada pela capacidade prejudicada de andar em declive ou aclive, relacionada a prejuízo cognitivo, prejuízo muscular. Assistência de enfermagem ao paciente portador da doença de Parkinson. O processo de enfermagem ele é realizado de maneira sistêmica e dinâmica, de prestar cuidados e é parte da rotina do enfermeiro. A enfermagem ela tem um papel importante juntamente com a equipe multiprofissional nos cuidados do paciente portador de Parkinson, devendo observar e prescrever os cuidados com base na avaliação das atividades da vida diária do paciente, na capacidade funcional e a resposta ao tratamento, promovendo cuidados direcionados ao paciente e possibilitando conforto, bem-estar físico e emocional ao paciente. Por fim, vamos concluir que a doença de Parkinson, ela se conclui-se que é distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento, danos às células nervosas do cérebro, que fazem com que os níveis de dopamina eles caiam, causando sintomas de Parkinson. Geralmente o mal de Parkinson começa com um tremor na mão. Outros sintomas são movimento lento, rigidez e perda de equilíbrio. E os medicamentos podem ajudar a controlar os sintomas de Parkinson.